Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Cabelos Longos no Sótão. Depois de levá-la para casa após o encontro, o namorado de Chiemi decidiu terminar com ela de forma bem direta, dizendo que apesar de ela ter se esforçado bastante para agradá-lo em todos os sentidos, ela não deveria mais ligar para ele, porque eles não iam ter mais nenhum vínculo a partir daquele dia. Além de moldar sua personalidade para estar ao seu lado, ela também tinha mudado o seu corte de cabelo, estilo de roupas, perfume e maquiagem. Tudo isso por um tempo o agradou, porque ele via o quanto ela de certo modo estava à sua mercê. Mas essa submissão, que foi temporariamente satisfatória, já não fazia mais sentido, porque em suas palavras, ele era feito para mulheres que não andavam dentro da linha como ela. Chiemi ficou apática em relação a tudo o que ouviu e escolheu não dizer nada, provavelmente por ter se feito adequar tanto às expectativas dele, que até mesmo qualquer queixa que poderia ter sido feita nesse momento lhe foi tirada porque isso não fazia parte da pessoa que ela tinha se tornado por ele. Quando desceu do carro e entrou em casa, sua irmã Eri apareceu para cumprimentá-la e para avisar que havia ratos no sótão. Mas abalada por ter sido largada, ela não se importou com o que ouviu e apenas seguiu diretamente para seu quarto. Sozinha, Chiemi pegou sua roupa e, ao dizer adeus para aquela peça que tinha sido adquirida em prol de um amor não correspondido na mesma intensidade, ela ouviu um barulho logo acima vindo do sótão. Eram os ratos passeando no escuro. Chiemi foi surpreendida por um momento, mas logo pegou uma régua para cutucar a madeira do teto para afastar os animais. Eri a ouviu reclamar dos ratos e entrou em seu quarto para perguntar se ela também os tinha escutado. Chiemi disse para que Eri avisasse aos pais delas que ele precisava colocar ratoeiras no sótão, mas Eri respondeu que eles já tinham feito isso. O problema é que aqueles ratos eram espertos demais para cair na armadilha. Chiemi voltou a ficar abatida e sua irmã comentou com seu pai que ela estava triste por algum motivo. Em seu quarto, Chiemi queimava as fotos que ela tinha com seu ex e uma delas, onde eles estavam na praia, a fez ter uma recordação que agora tinha um sentido mais doloroso. Ele havia a levado para o mar pela primeira vez e isso a deixou bastante feliz porque ninguém nunca tinha cogitado fazer isso por ela. Levado pelo amor latente do começo de um relacionamento ou falando coisas doces simplesmente para garanti-la em suas mãos, ele prometeu que agora ele seria a pessoa que sempre faria isso. Chiemi ficou ainda mais apaixonada e ele então agarrou essa oportunidade para sugerir que ela deixasse os cabelos crescerem até a cintura, porque assim ela ficaria ainda mais linda. Em frente a ela, o pires continuava com sua vela queimando em seu centro, mas não havia mais vestígios das fotos desse fatídico dia. Mas ainda assim, no rosto de Chiemi estava um sorriso que deixava claro o quanto ela ainda tinha sentimentos por ele. Eri subiu as escadas e ouviu Chiemi chorar em seu quarto, o que a fez automaticamente deduzir que algo tinha acontecido com seu relacionamento. Eri se aproximou sorrateira e a viu debruçada na cama, onde ela ficou chorando durante toda a noite até pegar no sono. Na manhã seguinte, Chiemi acordou e percebeu algo um tanto incomum. Um rato estava enrolado e morto em seus cabelos. Apesar de ter ficado com muito nojo, esse estranho acontecimento só a ajudou a tomar coragem de cortar aquele cabelo que ela tinha deixado crescer para agradar outra pessoa. Chiemi acreditava que se cortasse o cabelo, isso a ajudaria a seguir em frente. Então, ela pediu que sua irmã fizesse esse favor para ela, mas quando Eri foi até a mãe delas para pedir pela tesoura e para contar que algo tinha acontecido com Chiemi, as duas a ouviram dar um grito terrível. Não demorou para que do lado de fora os vizinhos se juntassem desesperados com o que tinha acontecido. Eles diziam assustados que Chiemi havia sido morta e que sua cabeça tinha desaparecido. Eri gritava angustiada e dizia repetidas vezes que os ratos tinham decapitado sua irmã. Mas as pessoas que estavam ali para acalmá-las e entenderem o que tinha acontecido, tentavam em vão falar que ratos não poderiam fazer isso. No entanto, ninguém sabia como Chiemi tinha perdido sua cabeça. A senhora Amano estava devastada e não conseguia falar uma só palavra de tanto choque.
Seus vizinhos perguntaram em vão onde estava o marido dela, mas a única coisa que passava em sua mente era a imagem do corpo de T.M. sem cabeça. Um corpo que estava logo ao lado no quarto. A polícia não demorou para chegar até o local do crime misterioso, mas infelizmente eles não conseguiram descobrir nenhuma pista. Uma semana depois, durante a noite, o ex de T.M. foi acordado por uma ligação bem macabra. Do outro lado da linha, era possível ouvir o que parecia ser o barulho de algo que lembrava o ranger de dentes. Ele perguntou estressado quem estava falando e por um momento se esqueceu da morte de T.M. e cogitou que era ela quem estava fazendo aquilo para se vingar por ele ter terminado com ela. Como o ranger de dentes continuou, ele decidiu desligar a ligação por estar irritado, mas ao se dar conta de que não era possível ser T.M., ele culpou seu sono e começou a pensar no quanto ela o idolatrava e fazia tudo por ele. Quando soube de sua morte, ele acreditou que ela tivesse tirado sua própria vida, porque ele sabia que durante o namoro deles, T.M. havia se dedicado em todos os sentidos e isso poderia tê-la deixado bem fragilizada com o término. Depois de refletir sobre isso, algo sobre aquela ligação lhe deu um estalo na mente. De alguma forma, aquele ranger lembrava muito o barulho que T.M. fazia com seus dentes, e era por isso que ele tinha pensado que era ela quem estava na ligação. De repente, ele foi pego de surpresa com um susto porque o silêncio da noite foi cortado com seu telefone que estava novamente tocando. Algum tempo depois, como Ellie não estava mais ouvindo o barulho dos ratos no sótão, ela decidiu pedir para seu pai que ele lhe emprestasse uma lanterna porque ela queria ver se as ratoeiras haviam enfim os matado. Mas por temer que algo estranho também acontecesse com ela, ele decidiu acompanhá-la. Ellie tentou convencê-lo de que não era preciso que ele tivesse tanto senso de proteção, mas seu pai ignorou seus pedidos e abriu a porta de acesso ao sótão. O ambiente escuro, agora iluminado pela luz da lanterna, guiava seus olhos para todos os cantos onde poderia estar os ratos. Mas o que ele encontrou na escuridão foi algo assustador. Ele deu um grito genuíno de medo e se encolheu na parede do sótão. Ellie subiu até lá e viu em seu rosto iluminado uma expressão de puro pavor. Ela o sacudiu preocupada, perguntando o que tinha acontecido, mas ele só conseguia encarar petrificado aquilo que estava na sua frente e que ela ainda não tinha visto. Quando tentou fazê-lo sair daquele transe mais um pouco, Ellie se deu conta de que ele estava morto. Seu pai havia tido um ataque cardíaco naquele breve momento em que entrou no sótão. O cadáver deixou a lanterna deslizar até o chão e a luz do objeto fez Ellie enfim olhar na direção iluminada. Seus olhos não podiam acreditar no que eles estavam vendo. Ali na sua frente estava a cabeça decepada de T.M. Os cabelos, símbolo de sua devoção agora mais longos, suspendiam nas vigas do sótão o membro no ar que tinha desaparecido. Ellie gritou assustada, ainda encarando, e voltou a se perguntar quem tinha feito aquilo. Tomada por uma coragem que surgiu de seu medo, ela tentou retirar a cabeça de T.M. das vigas puxando seu cabelo, mas por algum motivo, os fios cortaram suas mãos. Quando pensou em descer para pegar uma tesoura, os olhos de T.M. se arregalaram e ela começou a ranger seus dentes violentamente, enquanto os cabelos balançavam de um lado para o outro a cabeça decepada. O medo voltou para o corpo de Ellie e após um tempo se movimentando de forma assustadora, os fios se soltaram das vigas e a cabeça rolou escada abaixo, confirmando ainda mais que alguma força paranormal residia naqueles cabelos. Ellie correu para segui-la e viu os cabelos vivos se fixando nas paredes para se locomover dentro da casa. Ela agora sabia que, de alguma forma, o responsável pela morte de sua irmã tinha sido o cabelo que tinha criado vontade própria. Diante de tudo aquilo, Ellie apenas teve que se contentar em ser uma observadora do macabro. Ela viu os cabelos serpentearem para fora de sua vista, levando a cabeça decepada de sua irmã para algum lugar desconhecido. Mesmo não sendo mais bem-vinda na vida de seu ex, T.M. foi levada até a casa dele para assombrá-lo. Ele pediu assustado olhando em volta para que ela fosse embora, mas aquilo que ele mais pediu para ela em vida estava ali tomando conta de cada canto de sua casa.
Os longos cabelos que ele admirava em TM já não tinham mais tanta beleza, pois agora só carregavam horror e vingança. Fim. Cabelos Longos no Sótão é um conto que pode soar bem familiar por conta de filmes populares como O Grito e O Chamado, onde em diversos momentos temos as cenas clássicas dos cabelos fantasmagóricos que aparecem seja para compor um apelo visual ainda mais assustador nas aparições, ou para indicar a presença do sobrenatural em determinado ambiente quando eles surgem do nada. Esse é simplesmente um dos elementos mais reconhecíveis do terror japonês, e essa não é a primeira vez que Ito usa o cabelo como recurso do horror. Em Tomie, os personagens são dominados por sua presença que reside em seus fios. Em Uzumaki, a maldição da espiral faz os cabelos da protagonista ganharem vida para hipnotizar as pessoas. Já em Sensou, uma vila é completamente coberta de fios dourados chamados de cabelos de anjo, que os moradores acreditam ser a manifestação física de uma divindade local. Nesse conto, Ito parece tocar de forma superficial na representação de Yamato Nadeshiko, uma expressão utilizada para o que seria uma mulher ideal japonesa, sendo dotada de algumas virtudes e completamente devota ao marido. Podemos enxergar um certo paralelo desse termo na forma como TM acata todas as vontades de seu namorado, ignorando até mesmo a sua própria particularidade como um indivíduo. Outro ponto a ser observado é que Ito pode ter se inspirado nas Onryo, que são figuras fantasmagóricas e vingativas do folclore japonês. Apesar de TM não ter boa parte das características desses espíritos, a personagem carrega após a morte a essência do fantasma vingativo que retorna para exigir uma retaliação para os erros que recebeu em vida. Seus longos cabelos, uma das mais evidentes características das Onryo, é usado no conto como o canal de sua vingança. Todo o ressentimento e frustração por ter se moldado para atender às vontades de seu ex acaba se tornando o combustível de uma maldição que emancipa os fios do resto do corpo para realizar aquilo que talvez TM não teria coragem de fazer: se vingar por ter sido usada e descartada. Esse é um daqueles contos que traz essa sensação de que histórias de horror japonesas são realmente únicas. Não existe um passo a passo de como o sobrenatural deve ser lidado, porque na maioria dos casos, tudo o que se tem é uma força desconhecida que consegue prevalecer no fim de tudo. Apesar de dificilmente sermos apresentados a respostas e caminhos óbvios que expliquem o mal que aparece de repente arrastando tudo, como acontece com TM, que é assassinada por seu próprio cabelo, vemos nesse tipo de narrativa e também no trabalho de Ito uma certa dificuldade para solucionarmos no fim aquilo que os personagens também não conseguiram sobrepor. E vejo isso como uma qualidade porque a abordagem que Ito usa é completamente diferente do terror ocidental. Suas histórias são influenciadas por sua própria cultura e a atmosfera trazida neste conto pelos barulhos misteriosos que vêm do sótão, e pelos elementos visuais e narrativos se destacam ainda mais quando alinhados com os elementos psicológicos e não convencionais que surgem na última página. Os cabelos que dominam a casa e a vida daquele que, sem nem imaginar, deu origem a uma força incompreensível. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.